Olá, estamos no capítulo 23 do livro de Atos. Vamos ver hoje Paulo perante o Sinédrio. Capítulo 23, versículo 1 até o versículo 11. Versículo 1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Versículo 2. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que oferissem na boca. Versículo 3. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Versículo 4. E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? Versículo 5. E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. Versículo 6. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos. Sou julgado. Versículo 7. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Versículo 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Versículo 9. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. Versículo 10. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Versículo 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse Paulo: Tem ânimo, porque, como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Conspiração dos judeus contra Paulo. Versículo 12 até o versículo 22. Versículo 12. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Versículo 13. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. Versículo 14. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos, e disseram: Conjuramo-nos sob pena de maldição, a nada provar-nos, até que matemos a Paulo. Versículo 15. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos pronto para o matar. Versículo 16. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. Versículo 17. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: Leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Versículo 18. E tomando-o ele, pois o levou ao tribuno e disse: O preso Paulo, chamando-me a si, rogou-me que trouxesse este jovem, que tem alguma coisa para dizer-te. Versículo 19. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: Que tens que me contar? Versículo 20. E disse ele: Os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Versículo 21. Mas tu não o creais, porque mais de 40 homens de entre eles lhe andam
armando cilada, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comer nem beber, até que o tenham morto, e já estão apercebidos, esperando de ti a promessa. Versículo 22. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. Paulo, enviado a Félix, versículo 23 até o versículo 30. Versículo 23. E chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalaria e 200 arqueiros para irem até Cesareia. Versículo 24. E aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. Versículo 25. E escreveu uma carta que continha isto. Versículo 26. Cláudio, Lícias e a Félix, potentíssimo presidente. Saúde. Versículo 27. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a tropa, eu o livrei, informando de que era romano. Versículo 28. E querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. Versículo 29. E achei que o acusavam de alguma questão da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. Versículo 30. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Paulo em Cesareia, versículo 31 até o versículo 35. Versículo 31. E tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antipatride. Versículo 32. E no dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza. Versículo 33. Os quais, logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao presidente, lhe apresentaram Paulo. Versículo 34. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, versículo 35, disse: ouvir-te-ei, quando também aqui vierem os teus acusadores, e mandou que o guardasse no pretório de Herodes. Terminamos aqui o capítulo 23 do livro de Atos, com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada. Essa Bíblia foi traduzida na nossa língua por João Ferreira de Almeida. Deixa aqui o seu joinha e compartilhe com quem você conhece, e que esta mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor.